sendo a Covid-19 uma doença que chegou até nós como sendo uma doença aguda de transmissão respiratória, era natural que nós, da nossa especialidade, tenhamos atendido desde os primeiros pacientes que se apresentaram até nós, evoluindo com uma pneumonia grave e que nós chamamos de início de um quadro atípico. Então, de modo que desde o fim de fevereiro de 2020, quando nós começamos a observar os primeiros casos de um quadro diferente e que não sabíamos naquele momento que se tratava da Covid-19, que assim foi designada pela Organização Mundial da Saúde dias depois, mas era algo que nós víamos que era diferente. E a doença chegou até nós vinda pelas pessoas, na grande maioria dos casos que nós tratamos naquele momento inicial, de pessoas que haviam viajado ou que tinham tido contato com pessoas que haviam viajado naquele período inicial do ano de 2020. Então, eu tive uma participação bastante ativa desde o início, do ponto de vista assistencial, e do ponto de vista da comunicação, da informação científica, ou tudo que se referia à pandemia, eu também comecei a ter uma participação muito precoce, porque eu participei do grupo de colegas e médicos que assessoraram o ministro Mandetta no início do mês de março de 2020, em Brasília. Nós passamos alguns dias nos quais nós tivemos contato com colegas de outros países e revisamos as normas e os algoritmos brasileiros para a abordagem diagnóstica da síndrome respiratória aguda grave, sobretudo, e dos quadros de resfriado, enfim, para fazer o diagnóstico diferencial. O meu livro é um livro que, na verdade, tem o objetivo de registrar, quer dizer, como se fosse uma cronologia factual, né, porque ele é um livro que traz fatos, né, ele analisa, conta, informa sobre, cronologicamente, o comportamento da pandemia no Brasil e no mundo, e é um livro também, eu diria, literário, ele não é um livro técnico, ele não é um livro para médicos, ele é um livro para quem se interessa a entender cronologicamente, numa linha do tempo, o que ocorreu com a pandemia da Covid-19. Eu costumo dizer e brincar que o meu livro é pré-Ômicron, né, porque eu termino antes do aparecimento da cepa Ômicron. Eu precisarei fazer uma nova edição ampliada com os dados referentes à cepa Ômicron e as crônicas que se seguiram nesses últimos 4 meses. Olha, nós tivemos vários problemas, vários avanços, mas, sobretudo, algo que realmente marca e nos deixa uma cicatriz, eu diria, indelével, foi uma tensão desnecessária, a meu juízo, sob a qual nós vivemos desde o início da pandemia entre nós. Quer dizer, sempre houve uma dicotomia, quase um paradoxo muito grande entre a retórica oficial governamental, né, de negação do tamanho, da magnitude do problema, na defesa de medicamentos que nós sabíamos muito precocemente que não funcionariam, né, que eram medicamentos que haviam sido submetidos a um processo chamado reposicionamento de fármacos, que é um processo comum, normal, que é feito o tempo inteiro na medicina e que já haviam mostrado que não funcionariam como medicações de capacidade viricida suficiente para tratar casos de Covid-19. Então, foi gasto muito tempo, muita energia, muitas pessoas foram iludidas por essa retórica oficial que, a meu juízo, foi extremamente nociva para o país. Muitos de nós participamos, inclusive, de várias audiências públicas junto ao Congresso, junto à Câmara dos Deputados, Senado. Muitos médicos de grande relevância no Brasil participaram, ou seja, nós nunca nos furtamos a um debate que tivesse pautado por questões de natureza ética, científicas e que tivessem bastante consistência na geração dessas informações. Então, essa tensão e essa dicotomia foi muito ruim. E nós convivemos com isso, inclusive, até hoje, com a questão das vacinas, né? Quer dizer, se nós pudéssemos dar um pulo no tempo, né, desde os remédios, e nós hoje, pela primeira vez, podemos falar na perspectiva de tratamento precoce, agora, 2 anos de pandemia completos entre nós, com o surgimento e os novos resultados
dos medicamentos antivirais orais, sim, nós temos uma luz no fim do túnel, finalmente, que vai nos possibilitar tratar casos de Covid-19 precocemente, de maneira oral, né, fácil de ser tratado, de pacientes com diagnóstico confirmado, que não são internados, que configuram mais ou menos 80% dos casos, ou até um pouquinho mais, da doença. Então, o que nós vemos hoje é que o resultado dessa atenção foi muito ruim para a nossa população, que, sendo tradicionalmente muito, digamos, aderente, né, tendo níveis de adesão às políticas de vacinação tradicionalmente muito altos no Brasil, foi razoavelmente contaminada por esse discurso que nega a grande solução. E aqui eu quero dar um parênteses, né? Todos nós, cientistas, pesquisadores, médicos, nós sempre soubemos que, para viroses agudas de transmissão respiratória, a grande solução não é tratamento, são as vacinas. Então, as vacinas é que resolvem, como outras viroses, como sarampo, febre amarela, outras, né? Então, assim, e foi essa direção a qual o mundo científico se dedicou, com mais de 100 grupos pesquisando vacinas de maneira ininterrupta durante os primeiros meses da pandemia, o que gerou esse resultado que eu considero talvez o feito científico mais extraordinário das 2 últimas décadas, que foram as vacinas para a Covid-19. Então, sem que nenhuma etapa, nem metodológica, nem ética, tenha sido pulada ou burlada, todas as plataformas vacinais hoje aprovadas são de grande qualidade e que estão mostrando aí o resultado de impacto sobre o comportamento epidemiológico da doença entre nós.